Estou fazendo a exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Estou concluindo o capítulo 1 hoje. E vamos ler Colossenses capítulo 1, versículos de 24 a 29. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo de 24 a 29. O título é A Missão de Paulo, o Ministério do Evangelho. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno conhecimento à palavra da verdade. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, o que opera eficientemente em mim. Vamos orar. Deus, nós louvamos o teu nome, te agradecemos pela tua palavra lida nesta noite. Uma palavra que o apóstolo Paulo demonstra em seu coração amor pela tua igreja, amor por Jesus Cristo e amor pelos gentios. Que o Senhor, que é o dono da igreja, que o Espírito Santo que habita em nós, esteja falando aquilo que nós precisamos ouvir para a edificação do corpo de Cristo aqui nesta igreja, Pai. Nós oramos, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu comecei a fazer uma exposição da carta de Paulo aos Colossenses, e nesse capítulo 1, o terceiro sermão que estou pregando hoje à noite. A carta fala da supremacia e a suficiência de Cristo. Nós falamos na semana passada, dos dois últimos sermões, de que a igreja estava sendo atacada por várias heresias, entre elas o gnosticismo. E aquela igreja estava vivendo um momento difícil. Paulo estava na prisão e recebeu a notícia de uma decadência espiritual que estava vivendo aquela igreja. E essa carta, ela deve ser aplicada nos nossos dias. Essa carta, ela serve para mim, serve para vocês entenderem o quanto nós estamos vivendo os dias dos Colossenses, o quanto nós estamos preocupados com as heresias que têm adentrado as igrejas que pregam a palavra genuína, que têm interesse pela vida espiritual do povo de Deus. E Paulo se preocupou, diga-se de passagem, como eu falei aqui para vocês, ele não conhecia aquela igreja, ele não organizou aquela igreja, era um povo que ele nunca viu, mas foi uma igreja que ele teve um grande amor. Tudo começa pelo amor que Deus coloca no coração de Paulo pelaquela igreja. E tudo deve começar também em mim e você, pelo amor que Deus coloca em nosso coração pela igreja, pela sua obra, pelo seu reino aqui na terra. E todos nós somos responsáveis pelo bom andamento da igreja. Esse negócio de assim, não, isso é negócio do pastor, isso é com o conselho, não. Essa incumbência, ela cabe a todos nós. E você é responsável pela igreja também.
E Paulo se preocupa e começa a escrever uma carta e ajudar o irmão Epáfras, que estava muito angustiado com a situação, porque ele já tinha ensinado, a igreja já estava muito longe do que ele tinha deixado para aquele povo. E ele, no capítulo 1, no versículo 15, ele falando da excelência da pessoa de Cristo, ele começa a mostrar: Deus, olha para aqui, foi Deus quem te tirou do império das trevas e colocou no reino do Filho do seu amor. A importância de Deus na salvação da igreja, a importância de Jesus Cristo na libertação do seu povo que vivera sobre o império das trevas, dominado pelas hostes malignas, dominado pelos pensamentos, pelos desejos da carne e pela vontade do diabo. Isso aí era onde nós vivíamos, nosso mundo era lá. E foi de lá que Deus, Ele transportou, Ele tirou de um lugar para outro, para o lugar do Filho do seu amor. Ele tira de alguém que estava maltratando o império das trevas e coloca agora no reino, alguém que reina, alguém que governa, alguém que cuida da igreja. E ele deixou bem claro que esse era Jesus Cristo que estava operando no meio da igreja. E agora no capítulo, no versículo de 24 em diante, depois de entender um pouco do que Paulo vinha falando, ele agora vai mostrar o amor que ele tinha por aquela igreja. E ele começa dizendo exatamente assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Preste atenção, ele começa a falar agora de alegria em meio a sofrimento. Falar de sofrimento no mundo sentimentalista e hedonista como hoje é muito difícil. Falar de sofrimento para alguns que defendem a doutrina da prosperidade é difícil. Mas se você começar a estudar a carta de Paulo, Paulo sempre estava alegre, mesmo pelas circunstâncias que ele estava vivendo. Paulo sempre se mostrava feliz, mesmo preso, sendo maltratado, sendo injuriado, mesmo colocado dentro de uma prisão. O apóstolo Paulo, ele nunca perdeu o seu foco, que era Jesus Cristo. Um dia ele foi açoitado, colocaram ele preso, e a Bíblia diz que ele não se dobrou diante daquela prisão. As circunstâncias não paravam Paulo, as dificuldades não travavam o ministério que Deus tinha na vida dele. Se vocês começarem a observar, é bem diferente de cada um de nós. Nós ficamos parados, nós ficamos travados, nós não produzimos, nós ficamos desapontados a partir do momento que nós estamos passando por alguma angústia. E ele nos ensina em suas 13 cartas, sabe o que? Que ele era feliz porque servia a Cristo. Ele não havia uma barganha, não havia uma troca, que Paulo fazia isso para receber isso. Diferentemente de muitos, talvez, que trocam com Deus, querem receber de Deus, querem dar para Deus na medida que recebem. Como aquele povo lá de Malaquias, que mediu o amor de Deus pela prosperidade financeira. Há muitos que estão assim, mas Paulo, ele não se dobra diante das circunstâncias, e ele agora escreve essa carta, mostrando que aquela alegria, não é que ele era masoquista, não é que ele procurava sofrer, não era que ele tinha prazer de estar triste, mas era um resultado daquilo que ele estava vivendo. E Paulo Carlinhos, ele olha e diz para aquele povo que ele agora está alegre. Eu agora me regozijo dos meus sofrimentos. Mas que sofrimento era esse? Ele estava preso. Alguém que está preso não tinha muito motivo de alegria, mas ele estava alegre, porque ele tinha a oportunidade dada por Deus
de interceder pela igreja. Ele tinha a oportunidade, como eu e você tem, de orar pela igreja, de buscar o bem-estar da igreja, e fazer o que eu posso fazer para que essa igreja cresça, o que eu posso fazer para que esse povo melhore, o que eu posso fazer para colocar essa igreja no caminho certo, no caminho da palavra, no caminho da edificação. Isso aí tem sido o nosso alvo, o alvo certamente dos pastores, dos líderes que pregam a palavra de Deus com eficácia, com zelo, com cuidado. A nossa preocupação é de pregar para a igreja o que Deus quer para a igreja, o que a Bíblia diz. Eu não posso colocar aquilo que eu penso na Bíblia, eu não posso colocar a minha experiência para vocês como uma vida de edificação. O que eu posso fazer é o que Paulo fez: dizer o que a Bíblia diz, pregar o que a palavra diz, e a igreja será edificada. Então, ele diz: eu me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Dentre as instruções dadas por Jesus Cristo nos evangelhos, você vai encontrar certamente Jesus falando, sabe de quê? De uma vida difícil, das dificuldades que virão sobre os discípulos. E se você for começar a discorrer o evangelho de João, quando o Senhor Jesus está prestes a partir, quando o Senhor Jesus já está ali preparando a sua igreja para a sua subida aos céus, para deixar o Espírito Santo, Jesus não chama aqueles discípulos e começam a fazer essas promessas vantajosas, não começam a fazer essas promessas que as pessoas querem. Mas Jesus Cristo, ele prepara a sua igreja, mostrando que os dias são difíceis e que não tem como afastar o sofrimento do meio da igreja, como muitos querem afastar o sofrimento do meio da igreja, mas não vão conseguir. E ele, quando começa a preparar a sua igreja, ele diz assim aos seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Filipe diz: Senhor, para onde nós iremos? Ele disse: eu sou o caminho, siga este caminho, que tudo vai dar certo. E ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A primeira promessa que Deus dá para os seus discípulos, sabe o que é? É de um Consolador. É o Espírito Santo que Ele deixara para a igreja, habitar na igreja, para cuidar da igreja. O que é que nós estamos precisando, Nezinho? Nós estamos precisando da companhia de Deus. Nós estamos precisando da presença de Deus em nossas vidas. Moisés se sentiu tão angustiado quando foi mal entendido, quando foi perseguido, que ele disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, me deixa por aqui, deixa do jeito que está, porque eu não vou sem a tua presença. A igreja precisa de Jesus Cristo. Você precisa da presença de Deus. Nós não precisamos de barganhar com Deus. Nós não precisamos de buscar de Deus aquilo que nós queremos, mas a certeza de que Deus está presente na minha vida e na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse: eu vou deixar o Consolador. Outra promessa que ele fala, que está ligado a isso aqui, que é a presença dele, o Consolador. Ele diz: não vos deixarei órfão. E ele reitera lá, quando ele diz assim: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que é o que mais? Era esse o evangelho que Paulo tinha. Quando ele fala: o meu evangelho para as igrejas, não era um evangelho inventado por ele, mas era um evangelho deixado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele deixa a certeza de que no mundo de angústia, de tribulação, nós ainda conseguiremos ter paz. Deixe-me a paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração.
Veja que as promessas de Deus é totalmente diferente das promessas que fazem por aí afora. Veja que a promessa de Deus não tem nada a ver com essas promessas que parecem um balcão de negócio colocado na igreja, vendendo talvez ali as bênçãos materiais para as pessoas. E Jesus, com seus discípulos, ele deixa tudo bem claro de que ele vai estar presente, de que ele não vai abandonar o seu povo. E ele, quando chega pertinho lá de concluir o seu sermão, ele diz assim para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Louvado seja Deus. Totalmente inverso aos que pregam por aí que você tem que vencer, que você não pode ficar aflito, de que você não pode perder, que você nasceu para ganhar, de que você é um vencedor, de que a tua vida é isso, aquilo, outro. A mensagem de Paulo, que ele pregava para essa igreja aqui, que esse sofrimento que ele estava tendo era por amor à igreja, ver a igreja crescer. E de onde Paulo aprendeu todas essas palavras? Exatamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns talvez queiram usar Isaías capítulo 1, quando diz assim: comereis o bem desta terra. Isola o versículo, mas não lê o que vem antes, não lê o que vem depois. Esse versículo que diz assim: comereis o bem desta terra. Eu vi alguém dizer: nós comeremos o bom dessa terra, nós nascemos para vencer. Mas o versículo anterior e posterior diz assim: se quiserdes, se me ouvirdes, comereis o bem desta terra, mas se recusardes, fortes rebeldes, sereis devorados à espada, pois a boca do Senhor foi quem disse. O que é que Paulo estava pregando para essa igreja? Não era um evangelho fácil. Ele estava ali chorando, se doando por aquela igreja. O ensino da igreja primitiva foi que aquela igreja nasceu e viveu no sofrimento. Não foi vida fácil. Eles foram perseguidos porque pregavam a palavra de Deus. Não há perseguição para nós. Nós ensinamos, nós pregamos, nós cultuamos. Não tem ninguém ali na porta esperando para fechar essa igreja. E há um privilégio para nós e nós não valorizamos. Mas esses homens, a igreja primitiva, essa igreja padeceu, pagou um alto preço. Capítulo 3 de Atos diz que aqueles homens estavam numa reunião, no culto, quando entra um paralítico, aquele homem é curado. Por causa daquela cura, os discípulos foram perseguidos. Pedro foi preso, foi açoitado. Tiago foi morto ao fio da espada. Gente, se você começar a olhar o exemplo da igreja primitiva, a igreja que o apóstolo Paulo fundara, que escreveu as suas cartas, foram momentos de tristeza, mas assim ele mostrava a sua convicção na palavra de Deus e nos ensinamentos do Senhor. O motivo da alegria de Paulo era exatamente porque ele se interessava pelo bem-estar do povo de Deus. É porque ele se preocupava com alguém que estava sendo arrastado pelos ventos de doutrina. É triste quando nós ensinamos a sã doutrina, a palavra de Deus a uma pessoa, e de repente essa pessoa é arrastada, é convencida pelas heresias, por tantas outras coisas que seguem por aí afora. Como dói o coração do líder, como dói o coração do pastor, como dói o coração daquele que ensina a palavra de Deus com fidelidade. E Epáfras disse: Paulo, me ajuda, faz alguma coisa, porque a heresia entrou na igreja e eu preciso. E ele começa a colocar o seu coração na obra de Deus, ele começa a ser desafiado. E Paulo se torna um pai espiritual daquele povo. E o pai cuida do filho, o pai tem zelo com o filho. Nós, líderes, somos pais espirituais de vocês da igreja, nós que ensinamos, os presbíteros, porque nós assumimos essa posição dada por Deus.
e para nós não é um peso, é um privilégio, é uma alegria, mas entristece o coração do líder quando ele é afrontado com ovelhas, sendo afastado do rebanho, ouvindo outros ensinamentos. O apóstolo Paulo, quando chega na Galácia, ele diz: Vanessa, eu me admiro, como é que vocês se esqueceram tão depressa dos meus ensinamentos? Eu estou admirado como é que vocês viraram as costas de uma forma tão rápida daquilo que eu preguei, do meu evangelho, do evangelho que eu aprendi com Jesus Cristo. E ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O Warren W. Wiersbe é um teólogo que ele cita 3 motivos da alegria de Paulo. O primeiro motivo da alegria de Paulo em sofrer era por amor a Jesus Cristo. Pedro, escrevendo lá em sua primeira carta, ele diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Qual é que ele estava sofrendo? O sofrimento de Paulo era por causa de Jesus Cristo. O segundo motivo da alegria e do sofrimento de Paulo é porque Paulo estava sofrendo, sabe por quem? Escute aqui agora, pelos gentios. Paulo era o apóstolo dos gentios. Judeus não queriam que os gentios participassem da salvação. Eles não aceitavam a inclusão dos gentios na salvação, no plano de salvação de Deus. E eles achavam, André, que eles somente poderiam ter esse privilégio da salvação. E Paulo vai pregar aos gentios na igreja de Colossos. Ou melhor, vai interceder e orientar através de Epáfras sobre os gentios. Quem são os gentios? São aqueles que não faziam parte do plano de salvação de Deus, pelo menos o que eles assim pensavam. Nós estamos vendo o mundo aí fora pegar fogo, o circo pega fogo e nós estamos parados. O mundo está no caos e nós estamos olhando de camarote as coisas acontecerem. Mas o que nós devemos fazer a partir de hoje, se não estamos fazendo, é orar e pedir que a misericórdia de Deus seja derramada sobre esta nação, sobre este povo, sobre esta cidade. Paulo tinha esse amor pelos gentios, Paulo tinha amor pela sua nação. E nós também devemos aprender com Paulo a não sermos egoístas, querendo saber somente de nós. Eu vou para a igreja resolver o meu problema, eu vou fazer a minha oração, eu vou colocar diante de Deus. Mas um dia alguém orou por você, um dia alguém pagou um preço por você, um dia alguém fez intercessão pela sua vida. E nós estávamos lá, no mesmo caminho perdido, e hoje nós estamos aqui, privilegiados, salvos, resgatados, no poder de Jesus Cristo. E o que é que nós devemos fazer? Gerar, Deus gera no nosso coração esse amor pelas almas perdidas, por aqueles que nós ainda achamos, Josi, que não está dentro do plano de salvação, mas nós não sabemos, porque compete a Deus dizer que é salvo, dizer que não é salvo. Compete a Deus saber aqueles que irão para a morada eterna. Nós temos apenas que pregar. O que Paulo disse isso aí, quando ele estava passando uma confusão na igreja de Coríntios. Não dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, eu sou nem de Paulo, de Apolo, eu sou de Jesus Cristo. Ele disse: nem Paulo fez nada, nem Apolo fez nada. Agora um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Porque ele estava exatamente
vendo a situação dessas pessoas que ainda não teriam sido alcançadas. O terceiro motivo da alegria de Paulo, olha aqui isso aqui, é porque ele estava sofrendo por amor ao corpo de Cristo, que é a igreja. Ele sofreu, família, pelo corpo de Cristo. A igreja sofre por Jesus Cristo, sofre pelos gentios, e agora ele sofre pela igreja. Será que há sofrimento em nós pela decadência espiritual que vive a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo? E eu sempre gosto de dar uma acompanhada na televisão, naquelas igrejas, programa ao vivo. Hoje à tarde eu fui dar uma olhadinha. Eu disse: meu Deus, como tem sido difícil esses dias se pregar o Evangelho com fidelidade. Mas quando se oferece, quando se coloca um balcão de mercadoria oferecendo todo tipo de bênção, há muita gente que corre para lá. E esse Paulo aqui, ele olha para a igreja. Sabe por quê, Solon? Porque ele foi um perseguidor mor. Ele foi um perseguidor ferrenho contra a igreja de Deus. Paulo, ele recebeu cartas na mão para maltratar o povo de Deus. Ele sabia o que era ser maltratado. Ele sabia o que era ser perseguido. Quando Estevão estava sendo apedrejado, quando Estevão estava sendo morto, Paulo consentia jogar as vestes aos pés de Saulo, que é o apóstolo Paulo, e ele entendia o que é perseguição, e ele se dobrava diante de Deus para o bem-estar daquela igreja. O resultado de tudo isso, ele reitera na sua carta aos Filipenses, é quando ele diz assim: quero, irmãos, ainda cientificarmos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Escuta o que ele diz aqui: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Eu pergunto, presbítero Solon, para nós nessa noite: é preciso perseguição para a igreja se levantar? É preciso uma perseguição para nós começarmos a investir mais na nossa vida de oração, de comunhão, de aprendizado da palavra de Deus? Quem estimulou aquela igreja foi exatamente a prisão de Paulo, as algemas que estavam em suas mãos, os pés amarrados nos troncos. E a igreja, quando começa a observar essa situação, eles começam a sentir prazer, estimulados a orar, a buscar não somente a libertação de Paulo, mas uma busca pela presença de Deus. E ele vai dizer aqui: na minha carne preencho as aflições de Cristo na minha carne. Sabe por que na minha carne ele diz? Porque foi a carne dele que sofreu. Se você for olhar a segunda carta de Paulo aos Coríntios, a biografia de Paulo, eu diria que é a biografia do sofrimento dele. Quando ele diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1, 39. Fui 3 vezes fustigado com vara, fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olha que testemunho. Em jornada, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigos do mar, em perigo entre os falsos irmãos. Ele sofreu tudo isso.
no trabalho, fadigas, vigílias, muitas vezes com fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Foi isso que ele sofreu pela igreja, é isso que ele passa no seu corpo físico. E hoje a igreja entende exatamente o contrário, que é que o sofrimento não faz parte daquele que se convertera, o sofrimento não faz parte daquele que recebeu a salvação em Jesus Cristo. Esquece daquilo que eu falei, que Jesus falou, que no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. E ele agora vai dizer assim: foi na minha carne que eu sofri. Eu padeci, sabe por causa de quem? Por causa da igreja. Diferentemente de nós falamos, eu não tenho nada a ver com essa história. Sofra vocês e eu estou aqui. Eu digo para você que o sofrimento de um é o sofrimento de todos. E digo mais para vocês que o pecado de um é atacado na vida dos outros em suas consequências. Jonas desobedece. Jonas recebe a missão de ir para um lugar que Deus assim o determinou. E ele disse: eu não vou. Ele compra a sua passagem, ele entra no navio, ele vai embora, mas ele não fica em paz. E com ele muitos sofreram, porque a minha desobediência faz a igreja sofrer. A sua desobediência faz sua família sofrer e faz muitos sofrerem. Acabou essa história. Eu respondo pela minha vida, e quem quiser que vá embora. Responde sim pela sua vida, mas as consequências vêm sobre todos. Porque Paulo prega essa palavra de alegria em meio aos sofrimentos? Sabe por quê, Suzana? Porque há uma recompensa. A recompensa de Deus para nós. Jesus, quando ensina o Sermão do Monte, ele vai mostrar as bem-aventuranças por aquilo que nós vamos passar, que não queríamos. Ele diz: bem-aventurados que choram, bem-aventurados humildes, o que tem fome e sede de justiça. Há uma recompensa para os misericordiosos, há uma recompensa para aqueles que são injustiçados, há uma recompensa para o choro, para a angústia. Mas essa recompensa, ela é dada por Deus. Versículo 25 diz assim: do qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Ele vai dizer: olha, eu sou ministro, eu recebi da parte de Deus esta dádiva, este dom, essa responsabilidade pesa sobre os meus ombros. Isaías teve uma visão e o Deus falou com ele: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa deve ser a minha oração e a sua oração pela obra de Deus. Me tornei ministro. Paulo agora mostra que o seu benefício veio através da igreja. Escute aqui: muitos estão decepcionados com a igreja, mas é na igreja que nós somos abençoados. Evidentemente é na igreja que nós somos decepcionados também. É na igreja que nós olhamos para os homens com expectativa totalmente fora daquilo que Deus prometera. Mas Paulo diz assim: eu sou ministro, essa responsabilidade, esse prazer eu recebi na igreja.
Um dia eu fiz uma oração a Deus, há 28 anos atrás, e eu disse assim para Deus: escute, Deus, eu não quero saber de igreja nunca mais. Há 28 anos atrás, eu sentei no último banco da igreja presbiteriana central e disse: Deus, eu te peço duas coisas, que o Senhor me leve para o céu, que eu seja um salvo, e deixe eu sentar nessa última cadeira, era um banco de madeira, nesse último banco, e te cultuar aqui bem sentado, e não me envolver com nada de igreja. Como nós oramos errado, como nós pensamos em nós mesmos, como nós atribuímos os nossos fracassos, talvez as nossas frustrações em algumas coisas. E ali Deus me levantou naquela igreja, e hoje eu sou ministro de Deus, porque fui abençoado por meio da igreja de Jesus Cristo. Tentei sair, tentei ir embora, mas Deus não deixou, porque Deus tem uma obra comigo e com você, é dentro da igreja, é dentro dos homens que falharam, que decepcionaram você, mas é aqui que Deus tem esse ministério para a sua vida. A ideia de ministro, ela está muito ligada com a ideia de diácono, serviço a Deus. Para que ele foi chamado por Deus? O ministério que estiver oculto, para dar pleno conhecimento da palavra de Deus. Olha isso aqui agora, como é interessante. Pleno conhecimento da palavra de Deus que Paulo precisava apresentar àquela igreja. Sabe por que, Lafite? Porque a igreja estava em decadência. E Paulo queria elucidar, trazer luz sobre a igreja do verdadeiro evangelho. Não são as fantasias, não foram as experiências de Paulo que fez a igreja crescer, foi a pregação de Paulo, mesmo mostrando todo esse sofrimento que ele passou. Mas Paulo não pregava a sua experiência, o empirismo. Paulo pregava a palavra. Paulo não disse: eu vou pregar para vocês a minha conversão. Eu ia lá na estrada de Damasco, caí por terra, fiquei cego 3 dias e 3 noites. Não, ele mostrou o que Jesus Cristo fez pela vida dele, e o que Deus fez pela tua vida. Meus irmãos, olha para mim agora, o que Deus fez pelo teu lar, o que Deus fez pelos teus filhos, o que Deus fez por nós. Isso é gratificante, isso é bênção, e Deus quer ver essa gratidão dos nossos lábios. Aonde você estava, Luciano? Aonde nós estávamos perdidos? E ele diz: para dar pleno cumprimento, conhecimento da palavra de Deus. As boas novas de salvação. Somos comissionados para pregar a palavra de Deus com fidelidade. E é difícil. Sabe por quê, Robert? Porque enquanto tu ensina a Bíblia, alguém tenta arrancar os ensinamentos do coração daquela pessoa. E você já falou isso comigo, no seu trabalho, das dificuldades. No versículo 26, do mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. A revelação dada a Paulo era o plano redentor de Deus para aquela nação, para aquele povo. Sabe qual é o plano de Deus para a tua vida? Escuta! O plano de Deus para a tua vida é salvação. O plano de Deus para a tua vida é resgate, é restauração. O plano de Deus para os salvos é a vida de santificação. Esse é o plano de Deus.
As demais coisas nos serão acrescentadas. As bênçãos materiais são consequências, mas o alvo de Deus é alcançar o coração do homem perdido. O alvo de Deus é revelar esse mistério de sua palavra. Ele disse: essa palavra estiver oculto dos séculos. Um dia a palavra era misteriosa para nós. Um dia nós não entendíamos nada. A mensagem especial de Paulo com respeito aos gentios refere-se àquilo que se chama de mistério. Sabe qual é o mistério? Olhe para aqui. É você olhar para aquela pessoa que você não gosta, que você detesta, e Deus amar e você não amar. É o mistério de Deus resgatar aquele que você nunca resgataria, ou aquele mesmo que você nunca perdoaria. E ele diz: isso é um mistério de que Deus está unindo gentios e judeus, resgatando esse povo, fazendo o povo de Deus também. E esse era o entendimento da pregação do apóstolo à igreja de Colosso. Como também deve ser um estímulo para a nossa pregação, de que nós não somos especiais. Tem muitos aí que ainda não se dobraram diante de Baal da vida. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? Cristo em vós, a esperança da glória. Só a esperança da glória se tiver Jesus Cristo. A esperança no Evangelho que salva. A minha esperança é que o Evangelho de Jesus Cristo alcance o coração de toda a minha família. Deve ser a sua esperança, ou talvez a sua oração e a sua preocupação. Cristo em vós é a esperança da glória para esse povo que não conhece a Deus, para esse povo que é excluído do plano de salvação de Deus. Nós ficamos aqui guardados, buscando para nós mesmos, esquecendo que esse Evangelho, essa esperança da glória, vai alcançar muitos aí fora, e o nome dele será glorificado. Amém? Amém. Quantos aqui estão esperando a salvação dos seus entes queridos? Quantos estão esperando a revelação de Deus para a sua família, como um dia eu e você foi alcançado por Ele? Versículo 28, estamos chegando ao final, quando ele diz assim: a qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ele vai usar três expressões aqui que parecem muito, que é a mesma coisa. Ele usa três termos correlatos quando ele diz assim: anunciar, advertir e ensinar. Primeiro ele fala anunciar. Escute aqui: proclamar. Arauto de Deus em proclamar o Evangelho. Essa é a missão principal da igreja: proclamar o Evangelho a toda criatura. Quem vai ser salvo é uma determinação de Deus. Proclamar o Evangelho. Paulo, ele disse aqui que ele estava anunciando, do qual nós anunciamos. Depois de anunciar, ele fala aqui, advertindo. A palavra advertir aqui, ela tem uma ideia de ensinar, de mostrar o erro
mostrar que alguns estão na mentira. Advertir serve para nós e advertir serve para os de fora. Nós não advertimos as pessoas quando estão em perigo. Nós fechamos nossos olhos e achamos que não é responsabilidade nossa. Mas ele aqui, advertindo, mostrando que essa pessoa está sendo iludida pelo diabo. Há muita gente que faz, sabe o que? A política da boa vizinhança. Eu não falo de nada, eu não quero saber, não quero confusão, cada um siga o que quer. Não, meu irmão. Deus me deu essa responsabilidade de advertir os de fora e os de casa. Por que eu não vou falar? Evidentemente, a gente tem que saber a hora de falar, porque a Bíblia diz que há tempo para tudo. Você vai advertir, você vai deixar seu filho fazer o que ele quer, você vai deixar sua casa virar uma bagunça, porque a responsabilidade é nossa de advertir. E a outra palavra que ele fala é ensinar, ensinando, desempenha um papel mais significante nesta epístola, é usado no sentido pastoral, é uma função dos cristãos aos seus tratos mútuos, ensinando de casa em casa, era o que Paulo fazia na igreja de Atos dos Apóstolos. E ele vai concluir no versículo 29, dizendo, olha que coisa interessante, para isso aqui, é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Esse texto, esse versículo aqui, ele vai retratar uma vida de oração. Ele estava se esforçando, ele estava agora cansando para orar, exausto, agonizando. Sabe aquela oração que nós fazemos de clamor a Deus por alguém que está sofrendo? É essa oração: Senhor, salva, tenha misericórdia. Porque só faz isso quando o amor de Deus ele é colocado no coração das pessoas. O esforço de Paulo e a eficácia de Deus trata do assunto presente em toda a Escritura: soberania de Deus e responsabilidade humana. Aonde esse homem encontrava força no Espírito Santo para orar. E o texto fala exatamente aqui que essa expressão, afadigo, esforçando o mais possível, é uma ideia de agonia, é uma ideia de que uma pessoa estava cansado, mas não desistia do seu objetivo. Nós cansamos, nós paramos, nós desistimos, nós não queremos mais orar quando se levantam as tempestades sobre nós, mas nós devemos permanecer, perseverando, orando, buscando e dizendo: Senhor, sustenta a minha vida, esforçando-me, me afadigando. Para isso é que eu também trabalho. A ideia é até me cansar, não aguentar mais. A igreja precisa desse estímulo para continuar orando e buscando a direção de Deus. Nós estamos desistindo por facilidade, mas bote na sua cabeça que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que nos momentos de fraqueza tem aquele que sustenta. No momento que nós estamos desapontados, tristes, e tem a força de Deus sobre a minha e a sua vida, dizendo assim: não desiste, vai em frente, eu sou contigo e tu vais sair dessa. Era essa a alegria que Paulo tinha, era esse o prazer que Paulo tinha em saber que o Senhor era quem pelejava por ele, e era quem lutava por ele, e é Deus, o Senhor Jesus, quem peleja pela tua
casa, que peleja pela tua vida e quem cuida bem da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que Ele aplique essa palavra no meu e no seu coração. Amém.